Já. Boa noite. Nós vamos apresentar um trabalho sobre TI Verde. O nosso grupo é composto pelo Eduardo, o Fábio, Genésio, Euler e o Eric. Bom, eu vou estar falando só um pouquinho aqui, né, do que é o TI Verde e depois eu vou passar a palavra, né? Então, basicamente, o TI Verde é a redução de impactos dos recursos tecnológicos no meio ambiente, ou basicamente reduzir o lixo eletrônico que está no meio ambiente. É um conjunto de práticas para tornar mais sustentável e menos prejudicial o uso de tecnologia desta forma. Ele propõe modos de compatibilizar o uso de recursos naturais de forma adequada às políticas sustentáveis existentes dentro das empresas, organizações e por aí em diante. Bom, eu vou estar passando uma palavra, né, para meus colegas falarem um pouco melhor de como funciona a TI Verde. Ok. A sigla TI, ela é um acrônimo de Tecnologia da Informação, que pode ser definida como um conjunto de todas as atividades e soluções providas por recursos de computação, né? A TI, ela ganhou importância quando as empresas modernas perceberam que as informações detêm e faz parte do seu patrimônio, e que o modo como a implementação informa- informacional é efetuada em sua estrutura e pode se moldar a toda a empresa. Segundo estudos formulados pelo Sebrae em 2000, a TI, quando bem utilizada, ela traz vantagens a pequenas empresas, que com a sua adoção diminuem custos e aumentam a sua produtividade e melhoram a qualidade de seus serviços. Assim como outras atividades humanas, a TI provoca impactos no meio ambiente, sendo tanto pela demanda de energia elétrica quanto pelos materiais utilizados na fabricação do hardware. Nesse contexto, existem empresas que adotam as ações de TI verde, suportando os negócios e outras que oferecem as soluções. Paralelamente ao desenvolvimento, a sustentabilidade ganha destaque a partir da década de 1980, com o relatório de Brundtland, pois o rápido crescimento populacional acabou gerando uma grande dependência humana e de energia fóssil, o que agride o meio ambiente de tal forma que os danos causados por ações antrópicas ao longo dos anos são praticamente irremediáveis na atualidade. Assim, os conceitos de sustentabilidade e desenvolvimento econômico são recorrentes e se inserem em todos os segmentos da sociedade, com a participação ativa ou como espectador das mudanças. Todos participam direta ou indiretamente das ações que podem ser nomeadas como TI verde. Nesse sentido, o mundo corporativo começa a adotar e, principalmente, criar ações para atender às necessidades de um negócio sustentável. Um exemplo é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, criando como uma ferramenta de análise corporativa de empresas sobre os aspectos de sustentabilidade corporativa com base na eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa. Elas impulsionam a adoção de ações propostas como TI verde. As empresas com os melhores índices possuem vantagens econômicas como facilidade de créditos e melhor imagem frente à sociedade, impulsionando ações de marketing. A empresa Symantec Corporation revela que TI verde agora é essencial
e faz parte do planejamento das empresas. Segundo os próprios executivos de TI, dados revelam que 45% dos executivos entrevistados mostram que existem iniciativas em termos de TI verde implementadas, principalmente para a redução de consumo energético e custos de resfriamento de equipamentos. A importância para os negócios, sociedade e futuro do planeta faz com que a TI verde ganhe cada vez mais espaço e destaque para a comunidade técnica, para os profissionais de TI, que, através de pesquisas e desenvolvimento, atuarão diretamente no sucesso e na inovação de tecnologias que auxiliam o desenvolvimento sustentável. Agora eu vou estar passando a voz para o Eric, que está falando sobre as práticas de TI verde. Bom, boa noite. Eu vou estar falando um pouquinho agora para vocês sobre as práticas do TI Verde, né? Bom, como a gente deu praticamente uma introdução para vocês aqui, o conceito de TI Verde, principalmente nas empresas, vai além muito da preservação, né? Que a gente pode estar falando no meio ambiente. Quando a gente fala sobre essa parte de parte sustentável, né? Principalmente nas empresas, mexe muito com outros aspectos, como os aspectos econômicos, sociais, ambientais. E conforme as empresas vão crescendo, aumenta, né, a demanda de recursos, por exemplo, naturais e o maior esforço dos profissionais. Então, dessa forma, a gente tem três níveis de fases, três práticas, no caso, que a gente pode estar implementando, né, para estar conseguindo fazer uma otimização, economizar esses recursos nos processos da empresa. O primeiro nível, né, a primeira prática que a gente pode estar falando é a tática. O que seria implementar esse nível tático que a empresa adota? É o que? Nesse nível a gente não vai ter uma modificação na questão da infraestrutura de TI dentro da empresa, né? Nem nas políticas internas, mas seria mais como se fosse preparos, né? Que a gente pode estar fazendo, tipo, por exemplo, diminuir os gastos excessivos elétricos, como desligar monitores que ficam automaticamente ligados, que mais? Utilização de lâmpadas fluorescentes, que é algo que, de uma certa forma, dá uma economizada e tanto que otimiza melhor. Também a otimização de temperaturas nas salas. Isso são medidas simples, né? Que podem ser implementadas e não geram custos adicionais às empresas, né? De uma certa forma. Temos o segundo nível, né? O segundo nível é considerado TI verde estratégico. O que é o segundo nível? O segundo nível das ações estratégicas existe que tem uma auditoria, né? Que a empresa convoca uma auditoria para estar mudando, porque nesse nível aqui já tem uma pequena modificação na infraestrutura. Então, vai ser necessário ali uma mexida na infraestrutura e nos recursos tecnológicos da empresa. Aqui, nesse nível, a gente está falando de alterações diretamente na empresa. Então, o negócio legal que hoje em dia no TI Verde tem sido adotado para estar fazendo essa economia, vamos dizer assim, é a terceirização. Por que terceirização? Porque a terceirização de serviços e o modelo de negócio vem para ficar. Porque tempo é dinheiro, como no ramo eles costumam dizer. Então, cada setor da empresa demanda trabalhos como, por exemplo, impressão, manutenção e demais serviços, que acabam de dispensar por o foco das tarefas mais complexas, assim. Então, a terceirização, ela se expande justamente para atender as necessidades da empresa, que ao mesmo tempo não são o seu foco, né, que seriam essas partes de manutenção, impressão. Então, há umas vantagens que a gente pode dizer que a terceirização vem para ajudar, que seria o quê? Menos colaboradores, contratar um profissional autônomo para resolver alguns problemas da empresa, dá uma vantagem, porque você não vai ser precisado mover um funcionário de uma outra área para tentar fazer aquela manutenção, e assim, tendo uma empresa responsável por esse profissional, você se livra dessas horas extras, por exemplo, vale transporte, vale alimentação e outras burocracias, o que torna a vida da empresa um pouco mais fácil, né?
temos a questão de horários também disponíveis e flexíveis, né? Funcionários efetivos geralmente possuem tarefas bem definidas e nem sempre vão estar à disposição da empresa, né, para estar fazendo essas manutenção, vamos dizer. Assim, a empresa tendo um responsável por tudo isso, garante o serviço quando for preciso e sem complicação, né? Então, esses aqui são umas pequenas estratégias que as empresas têm utilizado, né? Que é essa terceirização também. Além disso, nessa etapa é importante a gente também rever que a infraestrutura como um todo é pensar bem em melhores estratégias, como em menor consumo de recurso, implementação de novas políticas internas, além também de adotar medidas para descartes corretos de materiais, por exemplo, os cartuchos, impressoras e alguns mais resíduos, né, gerados pela empresa. E temos por último, e mais importante, que seria a Deep Wheat. O que seria essa fase, né? Esse nível? Essa é a terceira e a última etapa do TI verde, mas também é um pouco mais complexo. Por quê? Isso porque essa etapa ela traz o projeto, a implementação de um parque tecnológico, que seria o quê? Ali você vai estar praticamente remodulando a sua empresa para aumentar o desempenho e com mínimo gasto elétrico. Então, nesse nível de projeto, a gente está incluindo refrigeração, iluminação, realocação dos equipamentos na organização na base das suas primeiras etapas. Podemos também, uma empresa que a gente pode citar sobre esse DPIT, que eu venho utilizando, é a própria Google, que ela usa práticas que incluem desde o planejamento de eficiência dos seus data centers, passando também pela locomoção dos seus funcionários com veículos elétricos, até consumo alternativo, que é como a solar e a eólica que eles mesmos utilizam. Então, resumindo esse nível, ele é o mais amplo entre os dois primeiros, né? Porque ele tenta fazer esse parque tecnológico, seria o quê? Essa mudança brusca, né? Em toda a área da empresa, então, vamos dizer assim, né? Isso porque ele vai aumentar tanto o seu nível de desempenho, quanto também vai reduzir o seu mínimo o gasto elétrico, né? Então, praticamente, as empresas utilizam essas três fases para tentar, de uma certa forma, reduzir o impacto, né, que a tecnologia tem na natureza e tenta melhorar a sua forma de trabalho e otimizando o seu serviço. Bom, vou estar passando para o Genese agora, que ele vai estar falando um pouquinho sobre o TI verde nas empresas, né? Bom, dando seguimento no que o Eric já comentou, vou falar um pouco sobre TI verde e as empresas. Atualmente, existem alguns pontos em que se concentram as ações de TI verde quando se trata do mundo corporativo. Este foco normalmente é uma função de resultados que se espera com o emprego das medidas e ações verdes. É um conjunto de práticas nos três níveis, como o Eric citou anteriormente, que é o nível tático, estratégico e o Deep IT, torna-se mais interessante para as empresas, pois a aplicação de ações de TI verde traz uma redução de custos, como energia elétrica, como também essas iniciativas de responsabilidade socioambiental da instituição, no caso. Assim, pode-se agrupar as ações em virtude desses resultados. Um fato bem interessante é a redução do consumo de energia e de emissões de carbono. Por exemplo, podemos citar a atualização de sistema operacional e hardware, o desenvolvimento de projetos e atualizações do parque de máquinas e estações de trabalho pelas empresas, tanto em termos de hardware como software, são hoje os principais pontos de atuação que visam tanto a redução de consumo energético, como a redução de emissão de carbono. Também podemos citar a virtualização de servidores, que é a utilização de softwares que emulam uma máquina virtual como um servidor físico, criando um ambiente isolado e independente de máquina real. Desse modo, uma máquina física, dentro de sua capacidade de desempenho, pode hospedar diversas máquinas virtuais independentes.
Uma forma das empresas também economizarem otimizar os gastos seria alugar notebooks ou contratar funcionários que tenham notebooks e trabalhem com esses notebooks particulares. Porém, na minha opinião, seria uma forma de economizar, porém, essa é uma ideia que precisa ser muito bem pensada e trabalhada, pois neste caso estamos trabalhando com informações e não é muito aconselhável misturar informações particulares com informações confidenciais da empresa. Uma outra forma de promover um maior desenvolvimento sustentável seria implementar uma cultura que seria até mais saudável, eu diria. Seria uma forma de incentivar que os colaboradores evitassem pegar o elevador e subir por escadas quando for subir ou descer poucos andares. E por falar em sustentabilidade, devemos reduzir o uso de copos plásticos e folhas de papel. Muitas empresas ainda usam armazenar informações em papel. Um exemplo verídico, a empresa me encaminhou alguns documentos que precisavam ser assinados. Normalmente, quando eu pego algum documento assim para assinar, eu pego o PDF, converto em Word, faço as modificações necessárias e converto de volta para PDF. Porém, tem casos que precisa ser realmente assinatura. E foi o caso que aconteceu comigo. A minha impressora está com problemas e no primeiro momento eu fui em uma lan house, imprimi as folhas, assinei, escaneei para enviar de volta para a empresa. Sem de gastar dinheiro, gastei folhas desnecessárias. Novamente, mais documentos, a empresa me enviou mais documentos para assinar. Com mais tempo e uma ideia, eu criei uma assinatura digital, que foi grátis. Assinei os PDFs sem necessidade de converter, encaminhei para a empresa. Então, a partir daí, agora eu não gasto mais dinheiro para imprimir folhas e também não desperdiço folhas de papel. Mas, resumindo sobre as empresas, a utilização otimizada de equipamentos físicos fornece uma manutenção da ocupação física na empresa, somando a expansão do desempenho, reduzindo assim, digamos, entre aspas, pegadas ecológicas e energia correspondente para a refrigeração. Em termos de descartes de equipamento, a virtualização auxilia na redução e na contaminação ambiental, ao substituir os equipamentos físicos com máquinas lógicas. Existem até sistemas de gestão, por exemplo, o RP, são sistemas de informação que integram todos os dados de uma empresa, possibilitando a automação de informações do negócio. As implementações de sistemas ERP reduzem custos, aperfeiçoam o fluxo de informação e o processo de gerenciamento, assim como a redução de riscos, oferecendo recursos que reduzem desperdícios na indústria. Tem-se resultados diretamente ligados à sustentabilidade. A Microsoft também lançou um produto na mesma linha, que tem por ideia mensurar o impacto ambiental que são causados por uma empresa, focando especialmente em consumo de energia. Com essas informações, a empresa pode atuar nos pontos específicos e, consequentemente, reduzir tanto o consumo de energia como a emissão de gases do efeito estufa, melhorando assim o ambiente. Agora eu vou passar para o Euler continuar complementando aí sobre TI verde. Então, primeiramente, boa noite. Agora eu vou falar sobre a TI verde e a sociedade. Algumas ações simples e outras que exigem um pouco mais de conhecimento técnico podem ser adotadas pela sociedade a fim de colaborar com a sustentabilidade do planeta. Exemplos como a aquisição de produtos desenvolvidos com materiais sustentáveis, né?
ou que sejam produzidos dentro de padrões classificados como verdes. E normalmente você vê no rótulo, né? Ele vem como classificado como verde, que é um produto sustentável no caso. São atitudes que todos devem ter no momento da aquisição de um novo produto, porque além de você ajudar o planeta, você está ajudando você mesmo, né, no caso. Agora eu falo também sobre a sociedade e o e-lixo, que no caso seria o lixo eletrônico, né? Ele é um termo designado para qualquer equipamento eletrônico que perdeu a sua vida útil. No caso, quando você tem aquele computador que você comprou lá em 2005 e você vê assim que o processador é muito antigo, já não roda mais nada, ele é um lixo eletrônico, né? Porque ele deixou de ser útil. E consequentemente vai ser descartado, né? Também temos outros equipamentos aí que é que é aí da mesma plataforma aí do e-lixo, né? Que é monitor que a gente usa e queima joga fora, celular também, né? Quando você troca de celular e o outro deixa de ser utilizado. E o e-lixo, ele no caso é para todos os equipamentos eletrônicos, né? Desde fone até controle remoto. E é um produto assim que ele não consegue mais fazer, ele não satisfaz mais as necessidades do dono. É importante ressaltar também que o significado do lixo eletrônico não deve ser confundido com o famoso spam, né, que é enviado pelo e-mail. Esse lixo eletrônico aqui, no caso, seriam os equipamentos mesmo. Os produtos de lixo eletrônico possuem em sua estrutura metais, compostos químicos, né, que como em placa-mãe que vem uma bateria e tal. Também tem o mercúrio, chumbo, cádmio, dentre outros que pode afetar diversas formas da vida, né? A nossa vida e a vida do planeta também, né? Inclusive pode causar diversos males, como até câncer, né? Como contém diversas coisas, câncer, anemia, problema no rim, pulmão, afetar o sistema nervoso, que pode até causar um óbito, né? Levar a óbito. E, tipo, existe uma série de práticas que pode ser realizadas para o tratamento correto do lixo eletrônico, né? Como o descarte correto em institutos e organizações que podem tratá-lo, sem que cause impactos significativos ao meio ambiente. E também você pode ter algumas empresas que dá para doar esses lixos eletrônicos, né? Ela pega a doação e leva tudo para um lugar assim que é próprio para isso, né? Que daí não vai causar nenhum mal para o ambiente, nada. Agora, diversas vezes aí nós vê, tipo, televisão jogada na beira da rua, computador antigo, teclado, monitor, e nisso aí as pessoas têm que tomar mais um bom senso aí, né? E agora eu vou estar passando para o Fábio para ele falar sobre a sociedade e a capacidade do processamento. Fábio? A sociedade e a capacidade de processamento. Seguindo o raciocínio da famosa lei de Moore, que diz que a cada 18 meses o tamanho dos microchips são reduzidos pela metade, prevemos que ainda nessa década teremos o fim da era do silício, mesmo com a impulsão da nanotecnologia, pois se alcançará um limite imposto pela física para o silício. O problema com as tecnologias existentes atualmente é que a fina camada de óxido de silício que reveste os transistores não impede que ocorram grandes vazamentos de eletricidade nos circuitos integrados, provocando superaquecimento e aumento do gasto de energia do equipamento. O desafio da TI Verde também está no projeto dos processadores. Até alguns anos atrás, o aumento da frequência do foco, que dava às máquinas mais poder de processamento, também fazia crescer o consumo de energia e o calor gerado por uma maior quantidade de transistores no chip.
Então, o objetivo foi reduzir o tamanho e o consumo de energia do chip por meio da substituição do material utilizado na fabricação dos transistores. Foi quando a Intel lançou o processador Core 2 Duo, utilizando o hafnio. O óxido de hafnio tem como principal característica a alta capacidade de armazenar cargas elétricas com menos dissipação de calor. Tudo isso aliado à alta capacidade de processamento gerou CPUs cada vez mais eficientes, tanto computacionalmente quanto energeticamente. No entanto, essa relação entre desempenho e consumo de energia pode ser avaliada pelo consumidor no momento da compra de um novo equipamento. Ou seja, a compra consciente do computador com o dimensionamento correto da utilização da capacidade de processamento deve fazer parte das ações para a economia de energia, ajudando a conservar o planeta. Veremos agora a sociedade e as configurações de energia. Independente do sistema operacional utilizado, o usuário doméstico pode modificar as configurações de energia dos computadores. Mesmo sabendo que a relação entre o consumo de energia e o desempenho do equipamento são inversamente proporcionais, é possível balancear tal equação a fim de minimizar as perdas de desempenho e colaborar com a sustentabilidade. Assim, a parametrização para um melhor desempenho energético com a redução de frequência e voltagem é uma medida simples, e que para o uso doméstico de computadores não implica na queda de performance, controle de frequência e demanda. No Linux existe a opção de gerenciamento de energia chamada modo laptop, que faz com que o kernel procure gerenciar o I/O do disco da melhor maneira possível. Já na plataforma Windows, a central Opções de energia do sistema operacional possibilita gerenciar os tempos de inatividade de alguns componentes e processos que consomem a maior parte da energia de um equipamento, como, por exemplo, monitor, disco rígido, processador e etc. A ação mais simples a ser adotada pelo usuário é não configurar o protetor de tela e desligar o monitor nos momentos de não operação do mesmo. Isso deve-se à consideração que um computador ligado 1 hora por dia consome 5 kW por mês, e que ao final de um ano ele emite 18 kg de gás carbônico no ambiente. Isso significa que reduzir 1 hora do tempo de operação do computador doméstico implica na redução da emissão de gás carbônico equivalente à emissão de um carro de gasolina percorrendo 120 km. Agora eu vou chamar o Daniel para trazer a conclusão do trabalho. Bom, eu vou nosso trabalho, né? Agora eu vou falar a conclusão, baseado no que todo mundo falou até agora, né? Então, para finalizar, com a crescente expansão, né, da TI Verde, as empresas de pequeno e médio porte passaram a adotar tais medidas na busca pela sustentabilidade e ambientais. Antes seguidas somente por grandes empresas e corporações, segundo pesquisas realizadas pela própria IBM, 66% das empresas de médio porte do país já acompanham seus consumos de energia e 70% delas planejam ou realizam atividades para reduzir o impacto ambiental, baseado na fonte ARIMA 2009. E o conceito de TI verde cresce também na sociedade, mesmo que de forma inconsciente, já que a preocupação ambiental é um assunto recorrente no dia a dia de todo mundo. O que falta de fato é a conscientização do usuário doméstico de que a TI verde também pode ser praticada em sua casa, com pequenas mudanças no dia a dia, pequenas mudanças de comportamento e ações voltadas à redução de emissão de gás carbônico, CO2, enfim. Para tal, é necessário fazer uso da reutilização e reciclagem de equipamentos. O governo também necessita fazer investimentos, né, quando necessário, em suprimentos. O selo verde evitar a subutilização de sistemas, otimizando o uso de quaisquer produtos, sejam eles eletrônicos ou não. Bom, enfim, então, para finalizar o nosso trabalho, essa foi a conclusão, e nós agradecemos a toda a atenção que teve com a gente até agora. Boa noite e tchau, tchau, obrigado.